Há muitos anos, minha família era encarregada de cuidar de uma casa de praia encantadora. No início, tudo parecia normal, mas gradualmente, os contornos do sobrenatural começaram a se revelar. Quando prestávamos serviço na casa, uma sensação persistente de que algo nos observava começou a nos acompanhar. Era um daqueles arrepios na espinha que você sente quando algo está próximo, algo que não é visto, mas definitivamente está à espreita. Com o tempo, eventos estranhos começaram a se tornar parte do nosso cotidiano. Estátuas decorativas da casa pareciam se mover misteriosamente de lugar, enquanto a torneira da suíte principal se abria por vontade própria. Às vezes atribuímos a esses eventos a defeitos, mas em nosso íntimo sabíamos que algo incomum estava acontecendo. Até porque a torneira não abria quando não tinha ninguém na casa. A gente nunca chegou e presenciou a casa inundada, mas sempre que a gente estava ali, a torneira se abria. Apesar de ser algo inofensivo, a sensação era que era só para mostrar que algo estava ali. Eu me lembro de uma ocasião em que minha avó lavou e passou as roupas e guardou cuidadosamente no guarda-roupa. A gente saiu do quarto e de repente um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa, como se um móvel maciço tivesse caído. Corremos para verificar, mas nada estava fora do lugar, exceto as roupas, todas reviradas, e uma estátua posicionada em cima delas. Quando estávamos limpando aquela casa, sempre que minha avó me pedia para buscar produtos de limpeza ou ir em outro cômodo pegar alguma coisa para ela, eu sentia uma presença invisível de algo ao meu redor. O ambiente parecia carregado com a história e eu me perguntava sobre a origem daqueles móveis antigos e estátuas de decoração. Tinha até um toque vintage, como se tivesse testemunhado décadas de história. Minha avó me contava que aqueles móveis eram da mãe do dono. O dono por si só já era uma pessoa de idade avançada, então eu imagino que a mãe dele ganhou aquilo há muito tempo atrás. Nós fomos caseiras daquela casa por um bom tempo e era sempre necessário que fosse feita a limpeza da casa periodicamente e ao longo do tempo alguns reparos, como pintura ou coisa do tipo. Anos mais tarde, um pintor foi contratado para dar uma nova vida à casa. Ele começou pelos cômodos no andar de cima e ele comentou que se sentiu muito perturbado pelas ocorrências sobrenaturais. A torneira continuava a abrir sozinha e ele ocasionalmente viu vultos entre os cômodos. Tudo mudou quando, durante aqueles dias que ele prestava serviço, ele desceu as escadas até o andar de baixo, pois ele já tinha pintado a escada em cima. E ele avistou uma senhora, imponente, sofisticada e cantando. Não dava para entender o que ela cantava, parecia uma espécie de hino. E ela começou a descer as escadas em direção a ele. O pânico dominou. Sem hesitar, ele deixou tudo para trás, pincel, tinta, escada e fugiu correndo em desespero. Ao chegar à nossa casa, seu rosto estava pálido. Seu olhar carregava a marca do terror. Ali mesmo ele renunciou ao seu trabalho, não quis buscar as ferramentas, deixou tudo lá, disse que era para a gente tirar e deixar ali fora, que outro dia ele viria para buscar. No entanto, a gente precisava que terminasse a pintura. Minha mãe, meu padrasto, decidiram que eles mesmos teriam que terminar o que havia iniciado. Como o prazo era curto, a gente tinha que pintar tudo antes dos donos chegarem. Dormir na casa era uma única opção para cumprir o prazo. Naquela noite, tudo parecia tranquilo até demais. Até que, ao cair da noite, eu acordei em meio a um sonho não, um pesadelo, repleto de imagens relacionadas à bruxaria e ao desconhecido. Quando eu finalmente despertei, meu reflexo na porta de vidro revelou uma cena que me deixou petrificada. Um homem, com vestes antigas, segurava um chicote imenso e estava ao lado do sofá onde eu estava deitada. Ele não estava sozinho. Mais acima dele, no mezanino, estava ela, a senhora imponente, observando-nos silenciosamente.
Por horas, passei a madrugada em estado de choque, com medo de que eles soubessem que eu estava acordada, consciente da presença deles. Desde então, decidimos nunca mais passar outra noite naquela casa. Mas não pense que acabou. Essa é só uma de muitas histórias que aconteceram naquela casa. Se gostou, deixe o seu gostei. Considere se inscrever se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo na minha próxima história. E se você também tiver uma história a compartilhar, manda para mim no e-mail que está aqui embaixo.